E eu quero aproveitar, pastor Irinaldo, para lhe passar para o senhor nos trazer a palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10, apenas o versículo 7. Vi escravos andando a cavalo, e príncipe andando a pé, como se fossem escravos. Existe uma palavra que nós usamos no cotidiano, e é muito usada na sociedade, chamada inversão de valores. Todas as vezes que os valores são invertidos, a sociedade ela fica desequilibrada. Em qualquer segmento da sociedade, se os valores éticos e morais forem invertidos, a sociedade entra em decadência. E quando isso acontece na igreja, quando os valores da fé, os valores doutrinários, eles são invertidos, aí o caos se instaura dentro da casa de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que nada consegue inverter os valores essenciais da palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que onde existe seres humanos, existe divergência de opiniões. Nós somos muito diferentes, porém, nós concordamos em uma coisa: nós bebemos da mesma fonte, nós acreditamos no mesmo Cristo, nós recebemos do mesmo Espírito, nós nos alimentamos da mesma palavra, e é isso que faz a diferença. Aonde a gente chega, existe um povo servindo a Jesus. Eu estava estudando esse texto, e uma das coisas que a gente aprende com Salomão é a questão da organização. Salomão era tão organizado no seu reinado, que no capítulo 10 de 1 Reis, a Bíblia diz que quando a rainha do sul, a rainha de Sabá, ficou sabendo da fama de Salomão, veio ter com ele. Ela veio com os seus enigmas, veio preparada para enfrentar o rei com a sua sabedoria, com os seus enigmas. E eu li um documentário de um historiador, que ele diz que Salomão, na sua organização, mandou o chefe dos seus criados recepcionar com honra a rainha de Sabá para introduzir ao palácio. A elegância do chefe dos servos de Salomão era tão grande, a educação, e dos servos que estavam servindo no reino de Salomão e foram recepcionar a rainha, ela ficou tão encantada que quando ela viu o chefe dos servos, se ajoelhou e saudou pensando que era o rei Salomão. E ele disse: não, eu estou aqui para lhe recepcionar. E a Bíblia diz em 1 Reis que ela ficou maravilhada com o assentar dos criados, com a maneira que eles se comportavam, porque eles foram treinados para isso. Ela ficou tão feliz que depois ela se converte, e o próprio Jesus vai falar dessa mulher. Ele diz que a rainha do sul, no dia do juízo final, vai se levantar para julgar os ímpios. Então a sabedoria de Deus que estava sobre Salomão foi suficiente para que aquela mulher voltasse com o temor de Deus, porque ela viu Deus na vida de Salomão. Ela gritou, pastor Dari, na hora da reunião ela disse: bendito seja o Deus de Salomão, bendito seja esses servos que vêm ouvir a sabedoria de Salomão. Irmão, se Salomão tinha essa sabedoria que impressionou essa mulher, às vezes eu fico pensando, você está num culto com Jesus pregando? Jesus pregando num culto de forma mansa, suave, porque não é gritaria, irmãos. Eu sou pregador itinerante e eu sei que gritaria não batiza com o Espírito Santo, gritaria não convence ninguém. Quem convence é a graça, a presença, a palavra. Eu preguei no Gideões em 2024 e uma pessoa disse: ô pastor, o senhor pregou uma mensagem tão boa, mas faltou a pegada pentecostal, faltou o jargão pentecostal. Eu digo: faltou não, eu preguei uma hora de Bíblia, eu preguei uma hora de palavra, e os resultados da palavra aconteceram, porque quem faz é o Deus da palavra. O pastor estava falando aqui, depois o irmão orou sobre uma questão que eu, como pregador itinerante,
eu tenho o dever de me preocupar. Qual é, pastor? De orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Eu preguei esse ano nos Gideões, e quando eu estou terminando de pregar, veio a direção de Deus, eu chamei na frente. Quem não era batizado com o Espírito Santo, Jesus batizou 18 ainda com fogo. Batizou 18, não foi aquele batismo meio duvidoso, não. Foi aquele batismo da gente botar o microfone na boca do crente e ele está falando em língua. Deus tem batizado. Preguei em Mossoró agora essa semana, lá com o pastor Miranda, Deus batizou 4. E o meu dever é orar. Orei ontem no pastor Rogério para Deus batizar. Se Jesus não quiser batizar, ele não batiza. Mas o nosso dever é orar, porque essa chama pentecostal que está em nós, quem sustenta os crentes assembleanos é a presença de Deus, é essa chama pentecostal que está em nós. E Salomão organizou o seu reino com muita maestria. Eu estava lendo um texto aqui em 1 Crônicas 25, que o texto diz que o cardápio da mesa de Salomão, ele era preparado anualmente, ou seja, vai entrar o ano. Então Salomão organizava com maestria tudo aquilo que se diz respeito ao seu reinado, até porque Deus tinha dado para ele o que Deus não deu a rei nenhum de Israel. Deus não deu a Saul, não deu a Davi, não deu aos reis que sucederam Salomão. A sabedoria do alto Deus fez questão de dar a Salomão, porque ele não pediu riqueza, nem fama, nem cabeça dos inimigos. E eu vou dizer uma coisa para você: existe oração que move as mãos de Deus. Existe atitude do cristão que ainda hoje Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu já vi profecia de Deus na igreja falada para pessoas que você olha e diz, pela lógica humana não há possibilidade dessa profecia se cumprir, mas aquele que está sentado no trono, que pode tudo, que faz o que lhe apraz, é poderoso para cumprir os detalhes das profecias. Pastor Daria, eu como pregador tinha muita vontade de sair do Brasil, de pregar fora do Brasil. Inclusive eu tinha um amigo meu que ele dizia, pastor, eu queria pregar pelo menos no Paraguai, só para botar no cartaz, pregador internacional. Eu digo, não, eu já não tenho muito essa vontade, eu tenho vontade de ir fazer missão. E um dia eu estava num culto, você sabe que tem umas irmãs, uns irmãos meio exagerados. Deus pegou uma irmã da igreja, a irmã Rosiane, e ela deu umas rodadas assim, umas machadas, e me entregou uma profecia, disse, tira o passaporte, que a Europa lhe espera. Deus usou a boca daquela mulher. Eu fui, mas a minha esposa tirou um passaporte. E eu estou contando isso aqui, não é nem coisa de estar contando em público, para você não ter a ideia que o pastor está se autopromovendo, não. Essa profecia me fez já andar em 13 países, e agora mês que vem eu vou para a Europa, mais uns 8 países. Deus é Deus cumpridor de promessa. Deus cumpre aquilo que Ele quer fazer através do Espírito Santo. E eu tenho certeza que nessa noite eu estou pregando para alguém que tem promessa não cumprida, mas fique tranquilo que Ele é fiel. Ele não depende de crise, Ele não depende de circunstâncias, Ele não se atém à localização geográfica. Ele é fiel para fazer aquilo que Ele quer. Quem está esperando Ele fazer? Então Salomão tem um reino organizado. Com Salomão as coisas tinham que funcionar de forma extraordinária. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 7, que ele contratou um jovem chamado Hurão, e ele disse, Hurão, eu quero que você faça 2 colunas de bronze. Essas 2 colunas eu vou colocar uma do lado direito do templo e uma do lado esquerdo. Essa coluna, a primeira coluna vai se chamar Jaquim, a outra vai se chamar Boaz, porque quem olhar para a coluna Jaquim vai dizer, Deus faz, e quem olhar para a coluna Boaz vai dizer, Deus é o Todo-Poderoso. Salomão queria que as pessoas tivessem impregnado na mente aquilo que Deus era capaz de fazer. Deus faz e Deus é poderoso. Deus faz e Deus é poderoso. E Salomão dizia isso nas pregações dele. Ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E ele dizia nas suas prédicas, o nosso Deus é um Deus que faz. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele viu a glória de Deus se manifestar. Deus tinha um amor tão grande por Salomão. E detalhe,
Davi foi esposo de 8 mulheres legítimas e de 10 concubinas. Dessas 8 mulheres legítimas, 3 já tinham sido casadas. E dentre elas, a mãe de Salomão. Das 8 esposas legítimas de Davi, quem tinha o passado mais sujo era Betseba. Porque ela traiu o marido com Davi, e de qualquer forma ela está envolvida na morte do próprio esposo. Se tivesse uma assembleia pública em Jerusalém, e as pessoas tivessem o poder de voto e de fala para escolher a futura mãe do próximo rei de Israel, a mãe do futuro rei de Israel, ninguém escolhia Betseba. Só que Deus escolhe pessoas que nós jamais escolheríamos. Deus levanta pessoas que nós jamais aceitaríamos que esta pessoa se levantasse. E de repente Deus, agora, depois da morte do primeiro filho de Betseba, ela engravida a segunda vez, e o profeta Natã, o mesmo que foi lá denunciar o adultério de Davi, chegou e disse: sua esposa Betseba está grávida, e você vai colocar o nome do menino de Salomão, que significa pacífico. Quando o menino nasceu, ele colocou o nome de Salomão, e Deus disse, usando o profeta: é esse menino que vai reinar sobre Israel. Davi foi pai de 20 filhos legítimos, mas Deus tinha dito: é o seu filho Salomão. Mas tem uma coisa interessante que a Bíblia diz aqui no capítulo 12, versículo 25 de 1 Crônica, que quando Salomão nasceu, o profeta Natã volta aos termos do palácio de Davi e diz: Davi, já colocou o nome do menino de Salomão? Já. Tudo bem, Davi, você colocou o nome que Deus mandou, só que Deus mandou lhe avisar que ele não vai chamar o menino de Salomão. Por que Deus não vai chamar o menino de Salomão? Porque ele vai chamar de Jedidia, que significa amado do Senhor. Aqui embaixo vocês chamam ele de Salomão, pacífico, aquele que vai promover paz. Agora o céu vai chamar ele de amado do Senhor, vai chamar de Jedidia. Irmãos, Deus escolhe pessoas para certas funções que nós não escolheríamos. Jesus quer um bem a você que você nem imagina. A irmã já está entendendo ali, chega, gritou, é mesmo. Quem crê que Jesus quer bem a você? Pastor, usa uma palavra mais bonita, eu sou nordestino. Dizer que Jesus quer bem, eu estou dizendo: Jesus lhe ama acima da média. Você é escolhido, você tem sobre você a mão de Deus estendida sobre você. O homem era amado pelo Senhor. Pastor, o senhor leu e ainda não falou do texto. Eu fiz essa introdução porque eu tenho aqui 10 minutos ainda e eu quero falar disso aqui. Salomão escreve Eclesiastes, e Eclesiastes é o livro da velhice de Salomão. O livro que ele já está maduro, que a gente tem fase. Paulo está falando como pregador. Paulo disse assim: quando eu era menino, eu agia ou discorria como menino. Depois que eu cresci, o que é que eu fiz? Acabei com as coisas de menino. Eu sou obreiro da obra há mais de 30 anos e tem coisas que eu fiz de forma até inconsciente no meu ministério, que eu não teria coragem de fazer mais algumas de novo, no início da fé. Eu estava me lembrando, Paulo disse que no início da fé nós somos neófitos, só que eu fui chamado muito cedo para o ministério. Com 5 dias de crente, Deus usou a esposa do pastor em profecia, e profetizou para os jovens da igreja que Deus ia levantar pastores, e eu já estava lá no banco da mocidade. Com 45 dias tinha um culto na feira lá em Caicó, e disseram: irmão Erinaldo, você vai pregar? Eu digo: irmãos, eu nem aceitei Jesus direito. Não, mas você vai pregar. Preguei na feira. Depois que eu me batizei nas águas, com 1 ano de crente, eu comecei a dirigir as igrejas. Com 2 anos e meio eu fui integrado e fui para a obra. 2 anos e meio de crente. Deus apressou as coisas na minha vida e eu aproveitei cada momento, cada fase. Às vezes neófito, às vezes menino, mas sempre com o joelho no chão, porque eu descobri que o joelho no chão diante de Deus vai nos sustentar até a volta de Jesus. Você ainda coloca o joelho no chão? Coloque, não tenha medo da maquiagem borrar não, que é só passar um pano que dá tudo certo. Deixe Jesus encher você. A gente de joelho se torna um gigante da fé. Nós precisamos ter essa prática de botar os joelhos no chão. Eu fui pregar no Pará, na terra do Senhor. Estou falando mal da sua terra não, foi uma experiência. Aí o pastor me recebeu muito bem, me botou no hotel, e disse: pastor,
umas 7h30 o culto, o motorista vai buscar o senhor. Aí eu vi no cartaz que o culto começava às 7. Aí eu disse, meu pastor, que hora começa o culto? Ele disse, começa 7h. Eu disse, o senhor vai mandar buscar os 7h30? Ele disse, é. Eu digo, eu busque 10 para as 7, para eu orar um pouquinho na igreja. Ele disse, é porque das 7 às 7h30 é oração. Eu digo, aí é que eu gosto, eu preciso. Eu vou pregar e é que eu preciso de orar essa meia hora. Ele disse, eu digo, é. Aí me acostumei e descobri que a igreja era perto do hotel. Começou a ir, fiquei 3 dias lá e comecei a ir a pé. Fui para a escola dominical, me botaram para pregar. Irmão, lugar de crente é na igreja. Lugar de crente é envolvido no culto que você sente presença de Deus. Crente tem que gostar de culto. No dia que a gente deixar de gostar de culto, tem alguma coisa em nós que precisa melhorar. E Salomão um dia vê uma cena no seu reinado que para ele era inadmissível. Salomão viu algo que para ele era inversão de valores. O que é que ele viu? Ele viu os príncipes que tinham dignidade e honra, que o próprio Deus tinha instituído os príncipes em Israel, andando a pé, e os escravos montados nos cavalos desses príncipes. Gente, quando Salomão viu isso assim, eu acho que ele limpou até a vista. Falou assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Os príncipes, os homens de honra, porque existem pessoas que elas deixam a honra se esvair, elas negociam a honra, elas não mantêm a postura da honra. Eu não estou falando aqui de soberba, nem de vanglória, nem de autoritarismo, mas existem bênçãos que Deus nos deu, que são inegociáveis. Existem coisas que Deus determinou na vida do crente, que não pode ser negociada. Se Deus lhe deu uma posição de destaque, mantenha-se nessa posição, porque aquilo que Deus deu está dado para você. Vou repetir, Deus gostou de você e pronto. Salomão olhou para a cena e disse, é inadmissível. Os príncipes andando a pé, e ainda deram os seus cavalos para os escravos andar, eles estão puxando os cavalos dos escravos. Isso não pode acontecer no meu reinado. Salomão tomou providência e disse, isso aqui não. O príncipe vai para o lugar de príncipe, o escravo vai para o lugar de escravo. Salomão estava dizendo assim, eu vou colocar no lugar o que está fora do lugar. Lugar de príncipe é lugar de príncipe, lugar de escravo é lugar de escravo. Eu vou colocar no lugar o que está errado. Aquilo que está fora do lugar, Deus coloca no lugar com excelência. Não tenha problema quando as coisas não acontecerem do jeito que você quer que aconteça, perdão. Fique tranquilo que Deus ainda trabalha. Aí eu fiquei olhando esse texto e fiquei pensando o seguinte, se Salomão, um homem que teve os seus deslizes, as suas falhas, tinha essa preocupação para as coisas funcionar com muita maestria, imagine aquele que é o dono do céu, imagine o dono da igreja. O dono da igreja não quer ver crente vazio, não. O dono da igreja não quer ver você capiongo, jogado pelos cantos. O dono da igreja quer ver a chama do céu acesa em você, a presença de Deus ativa em você. É isso que Deus quer. Deus não aceita ver nenhum de nós vazios da sua graça, da sua palavra e da sua presença. Deus não aceita perder você para as influências do mundo. Já foi falado aqui nessa noite que tem muita gente, tem demais gente parada, gente desanimada, gente que já falou língua, que já participou da ceia na igreja, que já pregou, que já cantou. Está cheio de gente parada, mas a igreja está se movimentando, e aquilo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Aquele que estava fora, Deus vai trazer de volta. Deus vai soprar um vento do Espírito sobre esta nação, e quem está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Você crê nisso?
Eu vou deixar uma palavra profética nessa tribuna. Quem está parado, desviado na sua família, Jesus vai trazer. Ainda que ele precise dar uma sacudida, dar uma quebrada, ou colocar o anzol. Não se preocupe não. Não fique preocupado com os ais de Deus, não. Deixe papai fazer. Deixe ele fazer, porque ele tem poder para fazer. Se Salomão tinha poder para colocar os príncipes de volta nos cavalos e os escravos nos seus respectivos lugares, Salomão podia fazer. Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você consegue acreditar nisso? O que está fora do lugar, Deus é capaz de colocar no lugar. Deus sabe os seus limites. Existem fases, eu já vou encerrar, existem fases na vida da gente que o próprio Deus se posiciona e age. Quando eu cheguei em Santa Catarina, o único trabalho que eu consegui foi para trabalhar de vigilante à noite. Eu nem curso de vigilância tinha, mas Deus abriu a porta e eu fui ser vigilante de uma empresa. E só não usava um revólver, que não podia, que não tinha curso. Mas os outros usavam, só tinha eu desarmado ali. E eu fui trabalhando, só que, pastor Dari, aquilo ali estava me roubando o tempo da igreja. Eu saía, eu começava meia-noite, 6 da noite até 6 da manhã. Eu nunca tinha trabalhado à noite. E à noite só faltava não passar. Mas ainda aguentei mais ou menos um ano. No outro dia, eu não ia muito para o culto, porque estava cansado de sono. Eu não consigo dormir durante o dia. Sou ruim para dormir durante o dia. E quando foi um dia, eu disse para Jesus, Jesus, eu estou no limite. Eu fiz uma oração de manhã. E fui pregar à noite numa agenda. Eu disse, Jesus, se o Senhor não me ajudar. Eu tive uma conversa com Jesus, conversa de nordestino e o dono do céu. Com o coração quebrantado. Eu digo, Jesus, se o Senhor não me ajudar, eu vou pedir conta. Que eu não estou mais aguentando trabalhar à noite. Aí ministrei naquela congregação. O dirigente da congregação, quando eu voltei para ele, ele pegou o microfone, apontou o dedo para mim. Aquele menino não me conhecia, eu tinha pregado lá por indicação, não sabia praticamente não sabia em que eu trabalhava. Ele virou para mim, apontou o dedo e disse assim, Deus está ali dizendo que vai trocar, olha aí, o seu horário de trabalho. Eu estava fora do lugar. Jesus queria que eu tivesse envolvido com a obra, com o tempo. Eu dei uns glória, voltei animado. Eu acredito num Deus que ainda faz. Quem acredita comigo? Eu voltei animado, irmãos. Naquela semana, o dono da empresa, antes de 6 horas da manhã, ligou. Ele me chamava de pastor, que sabia que eu era pastor. Ele disse, pastor, você está acordado? Eu disse, estou. Acordei com o barulho do telefone. Ele disse, tem uma vaga para você ir durante o dia. Só que você tem que ir agora. 6 horas da manhã, você tem que estar no plantão. Você tem comida feita? Eu digo, não, eu vou levar pão com mortandela e café. Eu vou para a vaga de trabalho. Nunca mais voltei para trabalhar à noite. Deus colocou no lugar o que estava fora do lugar. Eu vou pedir permissão ao pastor para fazer uma oração de 2 minutos. Posso orar, pastor? Fique em pé, por favor. Eu só quero orar aqui na frente por quem Deus falou contigo nessa noite. Corra aqui, por favor. Pastor Rinaldo, Deus falou algo comigo. Eu quero orar por você aqui na frente do altar. Chegue, por favor. Eu preciso orar por você. Outro tipo de gente que eu quero chamar. Pastor, tem umas coisas fora do lugar que eu quero que Jesus coloque no lugar. Venha para cá, por favor. Enquanto você vem, eu vou cantando assim, ó. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Vem! Sobre as águas tu também és rei. Tem mais gente, venha. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez. Se o trovão e o mar. Tem mais alguém, venha. Deus vai colocar no lugar o que está fora. Sobre a tempestade eu vou. Venha. Tem mais gente para essa oração. As águas tu também és rei. Tem mais. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me assim, ó, com tuas mãos. A mão de Deus ainda se estende assim.
assim, ó. Com poder. Vem mais pra cá um pouquinho, gente. Vem me escolher, eu já vou orar. Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo, Deus vai acalmar a tempestade de alguém. Eu vou repetir, Deus vai acalmar a tempestade lá sobre as águas tudo. Descansarei, pois sei que és Deus. Bora subir um tom. Minha alma está, escuta, segura em ti. Isso, pega aí comigo. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo, tem uma presença dele aqui nessa noite. Tem uma brisa de Deus nessa casa. Deus lhe trouxe aqui para dizer que vai colocar no lugar. És eu, oh glória. Descansarei, pois sei que és Deus. Querido Deus, nós oramos por essas pessoas que vieram aqui na frente do altar. Oramos por todos que estão na nave desta igreja, pelos obreiros que estão nessa tribuna. Nós estamos numa campanha de oração e nesta noite o Senhor falou conosco. O Senhor disse que vai colocar no lugar o que está fora. Eu vim pregar para um povo que acredita na bendita palavra, que acredita nas escrituras sagradas. Eu não vim pregar para uma plateia qualquer. Eu não vim pregar para um público comum. Eu vim falar a tua palavra para um povo salvo. Eu vim falar para a propriedade adquirida por Deus. E nessa noite eu quero pedir ao Senhor sobre esta pessoa que humildemente vem na frente do altar. Jesus, se tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor tem liberdade. O Senhor não precisa de um grande congresso para batizar com fogo. Ele fica lá, e manda graçoca. Há uma presença dele aqui. Aleluia. Sobre as águas tu também. Aleluia. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também. Tem uma presença dele aqui, pastor Dari, nesse lugar. Descansarei. Tem uma presença dele nessa noite. Se eu fosse você, aproveitava para encher o vaso do azeite do céu. Aproveite, aproveite, deixa ele encher você. Deixa a chama pentecostal se acender. Calamandarabada, ele me dedica a bandeira açúcar. Chamandarabada. Aleluia. Aleluia. Eu descansarei, pois sei que és Deus.